Vamos continuar, então. Chega dessa maldita! Chega, Adélia! Chega! Cara, o Eduardo Bolsonaro está com problemas nos Estados Unidos e a gente descobriu, né, Helder, por que ele chamou dessa porra dos Estados Unidos. Essa porra dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque descobriram que nos Estados Unidos Eduardo Bolsonaro não está cumprindo muito a lei. Ele nunca cumpriu. A família Bolsonaro foi muito pai, né, que conseguiu ser um péssimo militar, um péssimo deputado, um péssimo presidente. Mas sai o quê dos filhos? Né? Ah, mas os filhos são uma versão melhor do pai. Não, nesse caso, ser melhor do que o pai também não é grande coisa. O Jair Renan a gente sabe que não. O Carluxo também não. O Flávio talvez, né? E o Eduardo é igual, cara. É igual, né? Megalomaníaco. Megalomaníaco. E descobriram isso aqui, Helder. A nossa querida tiazona do Zap. Descobri porque o Bananinha chamou os Estados Unidos dessa porra aqui. A Marina Sanches, do UOL, disse que ligou para ele dias atrás e se ouvia um barulhão. Ele estava cortando grama da casa dele porque tinha sido multado pelo condomínio por não cortar. Olha a merda que é essa família. Onde essa família vai, ela destila merda, cara. Destila chorume. Os caras não conseguem respeitar as regras do lugar em que estão vivendo, né? Não conseguem, cara. É insuportável. Imagina você ser vizinho dessa corja. Imagina quem é vizinho do Bolsonaro agora em Brasília. A gente mostrou aqui, os caras querem expulsar o Bolsonaro do condomínio. Porque é um bando de imprensa, é polícia, agora estão cercando o condomínio. Mas tá, ele estava cortando grama da casa porque tinha sido multado pelo condomínio por não cortar. E que lá é muito caro pagar para alguém cortar. Eu dei uma de Rodrigo Faro, né? Dinheiro ele tem, tá? Não é só 2 milhões, não. Imagine o vagal do Bananinha sendo obrigado a cortar grama nos Estados Unidos. Deve estar com saudades das mordomias dessa ditadura aqui. Marina Sanches também disse que o Bananinha não está dando conta mais de atender ligações e tem perdido algumas. Por isso, não vai mais passar o número novo para jornalistas e o Nepo Baby da ditadura vai ser o secretário dele. Ficou sem assessoria de gabinete do deputado, né, Eduardo? E tem uma notícia aqui, Helder, corroborando aqui com o que a Marina Sanches falou, que o Eduardo reclama de insultos e chacotes e mudou o celular. Fizeram um vampetaço contra o Eduardo, porque vazaram o número dele e tem essa situação. Agora você imagina, um vagabundo como ele, lembra que eu tava falando que semana passada? A situação do Eduardo é incômoda, porque aqui ele pinta e borda, tem um monte de puxa-saco, o dinheiro dele vale mais, porque o custo de vida também é mais barato. Ele tem como contratar serviços para a sua casa, ele não precisa pegar numa furadeira, num cortador de grama, num pincel, numa brocha. Ele pode contratar gente para fazer todos os serviços para ele. Nos Estados Unidos, além de ter a questão do custo, tem a questão de que os imigrantes foram mandados embora pelo Trump. Então tem pouca mão de obra e está muito cara. Ele não está conseguindo pagar. E as pessoas complementam, né, nesse post da tiazona do Zap, né, que me segue, eu sigo também, a tiazona do Zap, e a pessoa explica que ele deve estar vivendo numa espécie de condomínio que atende pela sigla de HOA, que significa Home Owners Association, que é basicamente uma associação de vizinhos com um monte de regras inibitórias para os moradores, não para os moradores mesmo. Então você tem regras, por exemplo, né? Aqui eu peguei alguns relatos que eu li nesse post de gente que mora lá nos Estados Unidos, mas é de esquerda e tal, falando assim: você vai viajar e deixou a porta da sua garagem fechada, mas a regra é deixar aberta. Se você deixou fechada, quando você volta, você toma multa. Se você foi viajar e deixou um primo seu cuidando da casa, mas ele não tá entre os moradores registrados no Home Owners Association, você toma multa.
Se você pintar a fachada da tua casa de uma cor diferente, você toma multa. Pensa em reunião de condomínio, pense em condomínio normal aqui do Brasil, que já é um saco. Quem mora em prédio tá ligado que é uma chatice condomínio. Só que lá é pior, porque os caras ficam em cima o tempo inteiro, cheio de regra ridícula, cheio de regra absurda. E aí você pensa, né? Ainda tem que pagar um valor, tá? Por mês. Aí você pensa, você acha que o Eduardo, cara, vai se acostumar a viver em uma situação como essa, que você tem as regrinhas chatas, tem que deixar a grama numa altura certa, tem que regar as plantas para que elas não fiquem secas e morram. O Eduardo é vagabundo, minha gente. O Eduardo a vida inteira foi vagabundo. Quem estudou com ele na UERJ sempre falou que o Eduardo cabulava a aula, que o Eduardo não dava conta de fazer as tarefas da universidade, nos rolês que ele dava com o pessoal lá da cena emocore do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, dos Playson, lá da época que ele usava aquela franjinha loira. Todo mundo tá ligado que é um playboy vagabundo que não sabe fazer nada. Ah, fui chapeiro nos Estados Unidos. Porra, eu tenho dó de quem comeu hambúrguer frito por esse merda. Deve ter vindo mais duro que sola de sapato. E agora, ele tá tendo que cortar grama, porque senão toma multa. E ainda tendo que lidar com o vampetaço, Bez. Vamos falar dos vampetaços que são bons também. O deputado... Não é deputado, infelizmente ainda é deputado federal, porque a gente tem um Congresso frouxo, tá? Congresso frouxo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, anunciou na segunda-feira que trocou o número telefônico, passa para nós o número, após o indiciamento da Polícia Federal pelo crime de coação no curso do processo tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais. Segundo o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, coincidentemente, depois do relatório publicado pela PF, o número do celular teria sido vazado. Entre insultos e chacotes que passei a receber, comunico que mudei meu número, escreveu na rede social X. Na publicação, Eduardo divulgou o print de mensagem que recebeu no WhatsApp. Além disso, ele foi inserido em grupos nos quais recebeu xingamentos. E um dos prints ele mostra que recebeu 86 ligações e tem 362 mensagens não lidas. Até que é pouco, viu? Eu também acho pouco. Eu também acho pouco. Porra, 86? Imagina, esse cara talvez não tenha amigo, né? Talvez o esteja tão cansado dele e da família que falou: ah, cara, acho que não vale nem a pena mandar foto do Vampeta. Deixa, velho, deixa quieto. Eu vou deixar passar. Acho que em outros momentos o pessoal ia ficar mais empolgado. É tão chato, né? Tão insuportável que o pessoal não quer nem gastar essa energia para provocar o Eduardo. Tem mais. Segundo o filho 03, aqui na publicação, né, Eduardo divulgou os prints. No relatório da PF constam mensagens trocadas entre Bolsonaro, Eduardo e o pastor Silas Malafaia. E a PF não se deu ao mínimo zelo de tirar os números. Dava para ver os números das pessoas. Ops, esquecemos. Esqueceram. Né? Então, aconteceu isso com Eduardo Bolsonaro, que no X, né, ele continua conspirando a todo vapor. Aqui ele não para, né? Agora pôs o Lula falando, né? A ideia de traição à pátria pode soar caricato aos ouvidos das pessoas normais. E de fato mas ser caricato não muda seu caráter nefasto. Essa ladainha é uma velha companheira dos regimes de exceção da esquerda, que trata os seus opositores políticos como traidores dignos de fuzilamento. Eu não vou ler mais, porque esse papo do Eduardo já cansou. Eduardo, troca o disco, cara. Troca o disco, mas você não tem, né? Você não tem outro assunto agora. Não. Você não tem mais nada. Você não tem arma mais nenhuma. Agora que o Trump deu uma esquecida em você, você vai fazer o quê? Vai ficar reclamando na internet? Você tá fudido, brother. Você tá fudido. Você vai ser aquele ponto ali do cara que foi deixado para trás por todo mundo. E a gente torce pro seu pior, sempre, porque você merece. Você é um traidor da pátria. Você tá colocando milhões de brasileiros perto do desemprego. Como a gente falou, cara, a família Bolsonaro é a pior chaga que esse país já teve em 500 anos, 520 anos de história, tá? Então, de descobrimento. Mas o Eduardo Bolsonaro continua a fazer suas críticas, e o primeiro post dele é esse aqui, ó.
Agradecimento a Donald Trump. Mas por outro lado, eu apoio o Eduardo também. Vocês devem estar achando estranho dizer isso. Mas eu apoio, cara, eu apoio. Eu acho que ele está tomando uma decisão muito importante para o Brasil, para o futuro do Brasil, para o futuro dos nossos filhos. Eu sou justo. Se o cara acertou, eu vou trazer aqui, mesmo que seja meu adversário no campo político. E ele acertou, hein, Beze? Ele acertou. Ele deu uma dentro que ele tem que manter até outubro do ano que vem, que eu acho que é o caminho mesmo para um futuro melhor para o Brasil. Ele escreveu o seguinte: há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial. E, de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem de Bolsonaro, porque o apoiam. Se houver necessidade de substituir JB, isso não será feito pela força, nem com base em chantagem. Acho que já deixei claro que não me submeto a chantagens. Qualquer decisão política será tomada por nós. Não adianta vir com papo de única salvação, porque não iremos nos submeter. Não há ganho estratégico em fazer esse anúncio agora, há poucos dias do seu injusto julgamento. Então, eu me pergunto, para que a pressa? Só há uma resposta lógica: o julgamento é a faca no pescoço de JB, é o meio de pressão eficaz para forçar Bolsonaro a tomar uma decisão da qual não possa mais voltar atrás. Quem compactua com essa nojeira pode repetir 1000 vezes que é pró-Bolsonaro, mas não será percebido como apoiador e muito menos como merecedor dos votos bolsonaristas. São com atitudes e não com palavras que mostramos quem somos. Antes de mais nada, caminhar com Bolsonaro significa ter princípios, coerência e valores. Aviso desde já, para depois não virem com ladainha de que eu estou desunindo a direita ou sendo radical na base da chantagem. Vocês não irão levar nada. Boa, Dudu! É isso aí, cara. Eu acho que a estratégia mesmo tem que ser essa. Até outubro de 2026, tem que atacar quem se coloca como substituto do Bolsonaro no campo da direita, tentar desunir mesmo os eleitores e o campo da extrema-direita. Quem sabe isso até abale, né, a quantidade de deputados que vocês possam vir a fazer no ano que vem. Caminho certo, viu? Parabéns, muito obrigado mais uma vez por ter essa atitude certeira, principalmente para o Lula, que deve estar comemorando, celebrando demais você, de novo, colocando os eleitores do seu pai contra o Tarcínico, Romeu Zema, Ratinho Júnior. Continue, mantenha pelo menos até outubro, que eu acho que vai dar bom. Não para vocês. Hoje eu quero te mostrar algo que descobri que pode mudar sua realidade. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólares. E revolucionar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Luiz Felipe, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Luiz Felipe conseguiu fazer 101 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 500 reais logo no primeiro dia. Eu sei que você já deve ter ouvido muito dessas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com as suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Você vai repetir o mesmo resultado do primeiro dia? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para pegar o jeito, mas aplicando tudo direitinho, você chega lá. Só que para entender como funciona muito bem, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho, mas com liberdade total. Trabalha de onde quiser, quando quiser. Então, se você acredita que essa oportunidade pode ser uma boa para ter uma renda extra, clica no link que está na descrição desse vídeo. Assiste as 3 aulas do Clayson e decide depois. É gratuito e já te ensina uma forma real de renda extra.